Hoje vamos falar de outro assunto hoje, mas também é voltado, meio ligado ao que vai ser falado domingo. Hoje eu vou pedir que você vá, por favor, na segunda carta, onde nós ouvimos antes do louvor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo de número 2. Enquanto o irmão do teu lado procura, enquanto a igreja ainda não encontrou, vai procurando e falando com o teu irmão do lado, dizendo para ele: está preparado para se assentar à mesa e comer alimento sólido? Amém? Só lembre ele onde você está, onde vocês estão. Diga a ele: estamos num culto de libertação. O alimento é sólido, é forte, mas é bom para a nossa alma e para o nosso espírito. Diga amém? Você crê nisso? Bom, vamos lá, amados, vamos lá, para a glória de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Amém? Todos encontraram? Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a porção da abertura deste culto, da ministração da Tua Palavra, a qual acabei de ler, e peço que tudo que o Senhor nos tocar para falar, venha junto aos ouvintes e também a esse pregador o discernimento, porque sabemos que sem discernimento não há entendimento. Então é necessário que o Teu Espírito possa estar dando discernimento e entendimento a cada ouvinte, e que tudo que ocorrer aqui seja sempre para a Tua glória. Que ninguém fique, Senhor, com a mente cauterizada, que ninguém fique distraído a tal ponto de perder a revelação do Teu Espírito, que é santo. Que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus por isso. Amado, eu vou só lembrar os irmãos que a palavra apostasia apareceu aí em que versículo? Deixa eu ver. Sem antes que aconteça, deixa eu ver, não vai. Está no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Bom, amados, isso foi escrito há 2000 anos atrás quase, né? Então, vamos ver que tempo nós estamos vivendo hoje. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas tentou criar uma rebelião. Para quem não sabe, a palavra apostasia, ela tem duplo sentido. Ela tem um sentido de dizer, o conceito de apostasia é abandono da fé. Então, a apostasia é quem apostata está abandonando a fé, está deixando a fé. E o outro sentido que a apostasia tem na Bíblia Sagrada, e mais especificamente nesta palavra aqui, que nós lemos, significa rebelião, revolta contra Deus. Então, vou ler de novo, porque você agora tem um sentido mais claro desse versículo. Aqui está falando sobre o dia do Senhor, né? Então ele vai dizer, olha, que ninguém vos perturbeis, ninguém vos engane, que vocês não sejam movidos facilmente do vosso entendimento, porque só vai acontecer isso depois que a apostasia se cumprir. E qual é a apostasia? A rebelião final, em que o diabo vai querer se assentar no trono de Deus, definitivamente como se fosse Deus. E nós sabemos que Deus não está falando de um templo feito por mãos de homens. Ele está falando do templo dele, do templo do Espírito Santo. É se assentar no coração dos homens. Então, aqui, e ali, ao se assentar, vai ser a apostasia final, que é a rebelião total. Vai tornar o homem como ele, rebelde, revoltado contra Deus. Nós vamos aprender isso hoje, em nome de Jesus. Então nós sabemos perfeitamente que o inimigo das nossas almas
tentou criar uma apostasia, teve uma apostasia contra Deus, uma rebelião contra Deus lá na glória. Amém, amém? Sabemos isso, é do nosso conhecimento. Sabemos também que ele foi lançado fora por causa disso, da presença de Deus. E isso está registrado na Bíblia Sagrada, que é o livro que Deus deixou aos homens para dar ao homem entendimento do mundo espiritual e para que o homem possa viver uma vida sendo transformado para voltar ao estado real que Deus criou o homem, que é o estado de espírito. Mas muitos insistem em viver na carne, é por isso que sofrem. Então vamos lá, Apocalipse, para você ver o livro da revelação final, aonde ele mostra exatamente esse momento em que há uma festa no céu e a Bíblia vai dizer: ai da terra, ai do lugar por onde foi lançado aquele que se rebelou contra Deus. Então está registrado na Bíblia esse acontecimento em Apocalipse capítulo 12. Em nome de Jesus, vamos até lá juntos. Capítulo 12 do livro da revelação, versículo de número 7. Todos encontraram? É do 7 ao 9, e depois vamos ler o 12 separadamente. E houve então batalha no céu. Todos encontraram? E houve então batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então ele foi lançado fora. E o versículo 9 vai confirmar isso. E foi precipitado, ou seja, lançado fora, o grande dragão, a antiga serpente, aquele que enganou a Eva, né? A serpente, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Aonde que ele foi precipitado, lançado fora? Na terra, olha aí, foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aí nós vamos juntos, lá no versículo número 12. Pelo que então alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, pois sabe que seu tempo já está se acabando. Ou seja, pois sabe que o seu tempo é pouco. Ou seja, que resta a ele pouco tempo. Diga amém? Está aí, amados. É por isso que está escrito. Já para onde ele foi lançado mesmo? Para a terra. É por isso que lá em 1 João, vamos lá, que é o Espírito que escreveu em Apocalipse, revelou em Apocalipse para João escrever, é o mesmo Espírito que escreveu para João também escrever as cartas dele, a qual ele escreveu na sua primeira carta, pertinho de Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 19. Então ele vai dizer com toda a convicção: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro, que o mundo todo dorme, jaz, está aonde? No maligno. Olha aí, amém? Então está aí, ó, o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz significa dormir, né? Está ligado, né? O estado de sono, por exemplo, é um estado equivalente ao estado da embriaguez, porque tanto um quanto o outro não há lucidez, não há sobriedade. Quando você dorme, você tem sensações, acorda, lembra-se de algumas coisas, mas você estava inconsciente, o teu estado não era de sobriedade, você não estava lúcido, então você não tinha condições de avaliar aquele quadro todo. E assim é com o mundo sem Deus, o mundo que anda sem Deus, sem a revelação, sem o Espírito Santo, ele anda dormindo, ele anda embriagado. É por isso que a palavra de Deus também, lá vai dizer para nós em 1 Pedro, vamos juntos lá por favor. Você veio para se alimentar, então vai se alimentando aí. Aqui é um rodízio, amém? Amém. Quem gosta de rodízio, ele está aí, ó. Deus está passando com a palavra e com o alimento, para que você se alimente bem mesmo. Nem demora a passar o garçom, né, amados? Bem rapidinho, né? 1 Pedro capítulo 5. Todos encontraram? Versículo 8. Eu disse há pouco, então, que o estado de sono, onde a palavra diz que o mundo inteiro jaz, porque o inimigo foi lançado, ai da terra, pelo onde ele foi lançado. Então a Bíblia afirma que o mundo inteiro jaz, dorme, está embriagado nas mentiras, na ilusão do inimigo, amém? Do maligno. Então o estado nosso é um estado de ilusão, um estado de embriaguez, um estado de falta de lucidez. E aí então o próprio Senhor, o Espírito Santo, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí, né? Aí você acha que você é o único que sofre perseguição, sofre luta, mas você tem que ver o que diz o versículo 9.
Muitos desistem de Deus por causa das suas lutas. Você sabia que muitos, porque a alma nossa, nosso espírito é de Deus, mas nasceu num corpo pecador, um corpo de quem está contaminado pela rebeldia, pela rebelião, pela apostasia do diabo. Então é natural que muitas vezes, por um ato inconsciente de embriaguez, quando acontece algo na sua vida, há uma certa revolta. Mas se você tem que se revoltar, sim, mas nunca contra Deus. Se revolte contra aquele que armou uma cilada e foi diante de Deus e te acusou diante de Deus, como acusador que ele é, para agir na sua vida. E como Deus é um Deus de legalidade, e houve provas de que há uma legalidade para o diabo agir, Deus permite, como um bom juiz e justo que haja uma ação. Você está compreendendo? Nem se for para apagar a acusação do diabo. Aliás, é para isso que Deus permite, para que aquela acusação acabe. Mas muitos, sem falta de entendimento, imediatamente se rebelam, se revoltam. Por exemplo, eu vou deixar de ir para a igreja porque eu estou indo lá, não está resolvendo nada. Isso é uma rebelião contra tudo que se chama Deus. Amém, igreja? Ou essa placa escrita à mão do Luciano, do pastor Luciano. Eu não vi esse nome ali, né? Eu até fico muito triste por falta de sabedoria dos irmãos quando fala a sua igreja. É uma forma de falar natural, mas tira isso da tua boca. Se alguém gosta de ser chamado de sua igreja, eu não gosto. Me entristece. Eu fico muito triste, porque eu não tenho igreja nenhuma. Eu sou apenas um servo do Senhor e estou num lugar que é dele, que ele consagrou, que ele ungiu para eu trabalhar para ele. E se eu não fizer bem feito, ele levanta outro, mas o lugar é dele, a glória é dele. Amém, igreja? Então vamos, em nome de Jesus, entender esse mistério. Em nome de Jesus. Sede sóbrios. Quando a pessoa pensa que passa uma aflição, alguma coisa, e acha que é o único, está equivocado. Porque o Senhor fala no versículo 9, resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Amém, igreja? Glórias a Deus. Temos aí um grande exemplo. Não quero exaltar ninguém, mas aqui dentro da igreja tem pessoas que passou por apuros essa semana e passou por apuros grandes. Não foram pequenos, não. Mas está aqui louvando a Deus. Amém ou não amém? Isso por quê? Porque está resistindo firme na fé. E sabe que não é vítima de nada. Está no meio de um mundo que é dominado pelo inimigo. E que nós temos que estar o tempo todo atento, porque o inimigo anda em derredor mesmo. Amém, igreja? Lá em Efésios, no capítulo 5, você está compreendendo o que a palavra está dizendo? Vamos voltar ao raciocínio? Vamos lá. A Bíblia diz claramente que haverá uma apostasia no final dos tempos, né? Que já houve uma apostasia lá na glória. O inimigo está preparando uma aqui. Essa última apostasia dele é se assentar no trono de Deus, aqui na terra, no templo de Deus. Nós sabemos que o corpo humano é o templo de Deus. E você, como cristão, deve se esforçar, lutar muito para que isso jamais aconteça. Porque a hora que o inimigo invadir e sentar, acabou, amados. Ele não vem para brincar. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então Deus está deixando claro, vamos vigiar. Resista firme na fé, sabendo que as aflições que você passa, porque no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Amém? E Deus fala, olha, muitas são as aflições, mas de todas eu livro. Amém? É a garantia de Deus. Pregamos isso aí na terça-feira, que quem veio na terça já está ligando a mensagem de terça com essa aqui. Então quem não veio já está sem entender, mas Deus falou fortemente. Eu ouvi tremendos relatos de pessoas aqui que ficaram muito felizes com a mensagem de terça-feira. E muitas pessoas estão perdendo de ouvir o que Deus está falando nesse lugar. Então, em nome de Jesus, foi tremendo e vai ser tremendo hoje de novo. Pega e se assenta à mesa aí. Então, veja bem, resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Amém? Lá em Efésios, que eu pedi que você fosse lá, eu não fui ainda, mas vamos chegar juntos lá, no capítulo 5, versículo 14, diz assim, a respeito dessa questão de dormir, de estar embriagado com esse mundo, né? Ele diz assim o Senhor, que a Bíblia disse agora há pouco, sede sóbrios, ou seja, não ande como embriagado com esse mundo, não fique dormindo como o mundo está. Você é cristão, você foi ungido para estar despertado pelo Espírito Santo. Então ele vai dar um grito aqui, ó. Há um grito do Senhor em Efésios 5,14. Pelo que então diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Diga glórias a Deus. Aleluia. Esta é uma das funções da igreja cristã.
fazer o povo de Deus acordar, despertar do sono deste mundo. Amém? Se a igreja está fazendo outra coisa, amados, ela está preocupada só em falar: olha, você tem que ter um carro novo, você tem que ter uma casa nova, se os testemunhos são só de coisas desse tipo, de reino na terra, olha, eu me preocuparia muito com um lugar desse, mas muito mesmo, que o diabo também sabe arranjar. Amém? Deus provém, Ele é provedor, só que Ele é um pai tão zeloso que Ele não vai dando de bandeja não, Ele quer ensinar os seus filhos a conquistar, para dar valor no que tem. Agora o diabo ele arranja, e aí que entra o grande perigo. Nós temos que estar vigilantes em nome de Jesus. Amém? Uma das funções da igreja é essa, amados, é justamente despertar o povo de Deus para essas coisas aí, ó. Do que adianta então a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta conquistar, por exemplo, vou dizer, aquele lugar lá que houve o tsunami, lá muitos anos atrás, eu vi um filme, um relato verídico, que a pessoa vendeu tudo que tinha nos Estados Unidos e foi lá montar um hotel. Vendeu tudo, ele pegou todas as economias do mundo e da vida dele inteirinha, foi lá e construiu um hotel, porque viu que era um lugar que dava muito dinheiro. Perdeu tudo numa só ação da suposta natureza. Então olha o que acontece. Do que adianta o homem sonhar, planejar, buscar, se Deus não está na causa? Amém ou amém? Tudo isso é vaidade, é o que Salomão disse. Tudo é vaidade, é correr atrás do que vai adiantar, amados. Não que você não tem que ter sonhos, projetos, tem que ter sim, mas do que vai adiantar isso aí no último dia? No que vai adiantar isso aí no arrebatamento? Alguém vai levar alguma coisa disso aí? Então você tem que dar valor, dê valor às coisas que realmente vale a pena ter valor, que é construir a tua morada eterna, ou seja, cooperar para que você esteja lá, para receber essa coroa da vitória. Amém ou amém? As demais coisas, se você estiver buscando o reino de Deus, a justiça dele, com certeza ele vai te acrescentar. Amém? Então eu volto a insistir, ninguém está pregando aqui para você não trabalhar mais, para você não ter sonhos, nada disso. Tudo isso é louvável e Deus vai honrar a sua fé, vai honrar o seu trabalho, ele é digno, amém? Ele vai te dar bens porque ele quer ver os seus filhos prósperos, mas você tem que estar atento que esse não é o mundo de Deus, não é mais de Deus. Os filhos de Deus estão aqui. Esse mundo aqui Deus já entregou, esse mundo já está determinado o que vai ocorrer com ele. E quem não sabe o que vai ocorrer, depois dá uma pesquisadinha lá em 2 Pedro capítulo 3 e vê lá o que vai acontecer com esse mundo. Só anota esse endereço, 2 Pedro capítulo 3, e estude lá, não precisa nem pregar para você, vai lá e estude 2 Pedro 3, aí você vai ver qual que é o final deste mundo, se vale a pena você ficar aqui nesse mundo preocupado com as coisas deste mundo. Você deve se preocupar sim com a salvação da tua alma e com as coisas que Deus coloca no teu coração, porque as demais coisas que você necessita, Ele vai te capacitar para você obter todas elas. Amém ou não amém? Mas se você estiver buscando o reino dele e a justiça dele em primeiro lugar. Amém? Vamos então em frente? Efésios capítulo 5, já lemos, né? Versículo 14, né? Glórias a Deus. Então, amados, o plano do inimigo é justamente criar uma geração voltada aos desejos carnais. Esse é o plano do inimigo. Ele não se preocupa se você está na igreja. Você pode estar em qualquer igreja cristã, desde que não esteja tendo discernimento e entendimento da palavra. Então você está dentro da igreja, para ele tanto faz. Aliás, o lugar que ele mais gosta de atuar é nas igrejas, por incrível que pareça. É aí que ele cria confusão, contenda, divisão, inveja, ciúmes. Ele lança setas ali, porque ele está. Você acha que ele está preocupado de ir lá onde o mundo chama de Mocó, onde, não vou citar nomes aqui, que eu não sei se as linguajar aí, mas essas coisas aí, onde o mal está, né? Aonde claramente estão, a ação é diabólica, é demoníaca, né? Aonde estão se drogando, aonde está o ponto de venda da droga. Você está preocupado em ir lá no meio da prostituição? Não, já está dominado, como ele me diz aquela música do mundo, está tudo dominado, e está mesmo. Ele está preocupado em atuar nas igrejas. Ele atua nas igrejas, ele vai destruir a base que resta na terra de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. Então nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Amém ou amém, igreja? Então o inimigo, o plano dele é isso aí, é criar uma geração, eu até escrevi aqui, ó, uma geração voltada aos desejos carnais. Tanto é que vemos claramente as leis que estão tentando ser implantadas, algumas até foram. Frequentemente, homens usados, né, pelo espírito do diabo, que são satanistas, sem saber, alguns até sem saberem, mas
Muitos são sabendo, porque consagraram suas vidas para chegar à celebridade. Não sei se você sabe disso, mas tem pessoas que têm a pachorra, o capricho de entregar sua alma ao diabo, só para benefícios terrenos. Então, existe muitos, lá no Congresso, no Planalto, enfim. Então, muitas leis foram criadas diabolicamente e aprovadas por um Congresso diabolicamente também dominado. Então, amados, nós temos que orar mesmo a Deus, principalmente para as próximas eleições aí, ó. Então, amados, leis malignas foram implantadas nesse país. Muitos países que você vê hoje sofrendo consequências horríveis, como tufões, terremotos, maremotos, e outras coisas mais, pragas, doenças fatais, são julgamentos, que é isso que vamos falar um pouco domingo. Então o Brasil também começou a entrar nesse processo também já é consequência desses últimos governos aí, amados. Fique atento que eu estou falando pelo Espírito de Deus. Se alguém aqui tiver a ousadia de achar que eu estou falando na carne, porque eu estou defendendo um partido político, vai se converter em nome de Jesus, porque você vai prestar conta com Deus, porque eu jamais usaria púlpito para falar de coisas políticas aqui na frente, jamais. Eu uso o púlpito para falar aquilo que Deus fala, tanto é que eu esperei um limite. Falei, enquanto Deus não falar comigo, eu não me manifesto em nada. Veio irmãos queridos meus me perguntar, qual é a sua posição? Eu falei, não tenho uma posição definida ainda, estou em oração. Eu esperei até o último momento para ouvir a voz de Deus, e Deus me despertou essas últimas semanas, e me alertou claramente sobre o que vai acontecer nesse país. Se vocês soubessem, o irmão Júnior até mandou para mim um áudio da mesma mensagem que eu havia pregado aqui, de um homem que nem sei de onde que ele é. O Júnior mandou para mim com a intenção, é óbvio, que o Espírito Santo me revelou, para mostrar que o Espírito é um só. A mesma mensagem que eu preguei aqui, o irmão Júnior recebeu um áudio, acho que 2, 3 dias depois, não sei quantos dias depois, exatamente a mesma mensagem, um alerta. O Espírito é um só, amado, o Espírito Santo é um só. Ele está alertando o Brasil sobre o risco que o Brasil está correndo. Essa noite Deus me deu um sonho de bifurcação. Eu falei, que bifurcação que é essa, Senhor? Ele falou, só tem duas estradas. Ou o Brasil agora vai para o seu abismo final, ou ele vai seguir os meus caminhos. Misericórdia, igreja. É muito sério o que está por acontecer. É mais sério do que você imagina. Então, para você ter uma ideia, esse candidato da República, o presidente da República, esse partido aí que dominou por os últimos anos aí, foi ex-ministro da Educação. Você sabe disso. Ele está negando isso aí, mas é fato isso aí, é fato. Ele foi ex-ministro da Educação e foi um dos implantadores desse chamado kit gay. Foi um dos que tentou implantar, só não teve êxito porque a bancada evangélica e a bancada cristã católica se uniu, e aí então a maioria, né, conseguiram derrotar esse projeto maligno que ia botar nas escolas públicas, ensinando seus filhos contrariar a palavra de Deus, ensinando que é normal, que tudo é normal, que tudo pode, ensinando crianças, amados, beabá, crianças que estão aprendendo os primeiros passos na escola, estariam sendo ensinadas com esse tal kit, que foi enviado pelo governo anterior, que foi barrado. Aqui não houve uma repercussão maior, porque foi barrado essa lei. Mas pode pesquisar, quem quiser pesquisar. O ministro da Educação era justamente esse que está candidato aí, chamado Haddad. E é de um partido que realmente, amado, está envolvido com coisas satânicas. Eu não tenho nenhum medo de falar isso publicamente, até pelo YouTube. Pode colocar isso no YouTube, irmão Edson. Não precisa cortar isso não, tá? Porque eu não tenho medo nenhum de enfrentar, porque eu tenho um juiz que está ao meu lado, eu tenho um advogado ao meu lado que chama-se Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, para a glória de Deus que eu estou falando isso, amados. Vigia, amados. Nós estamos vivendo uma situação perigosa. O momento do Brasil é um momento delicado. É muito pior do que você imagina. Se você ainda achava que era só pregações, isso só, Deus falou assim, então tá, tem alguns que não estão acreditando ainda. Então tá, diabo, você não quer fazer isso, tal estrago? Vai, desça com a tua mão. Faça o que você quiser, até onde eu te mandar, até onde eu permitir. E você começou a ver algumas coisas acontecer que você jamais viu acontecer na tua vida. Viu falar, né? Tão longe, agora chegou tão perto. Então, amados, será que o Brasil, será que o povo não está entendendo ainda o recado de Deus? Amém, igreja? Então, essa coisa maligna aí que ia ser implantada, só não foi implantada porque a bancada evangélica correu atrás, se investiu em cima disso aí, fez a aliança com a bancada católica também,
E aí o que aconteceu? Eles barraram essa lei maligna, que é implantar o kit gay nas escolas públicas. Amados. E aí o que a Bíblia disse agora há pouco? Que qual o objetivo do inimigo? A última apostasia, que é a rebelião final, se assentar no trono de Deus, no templo de Deus, porque ele está disposto a opor-se a tudo que se chama Deus. Amém, igreja? E vamos ver o que ele faria se conseguisse implantar essa lei no Brasil, que em muitos países já existe, amados. Isso já existe mesmo, tá? Tem países aí que é pior que Sodoma e Gomorra já, para você ter ideia. Mas estou tentando trazer isso para o Brasil, amados. E uniu-se, esses partidos chamados socialistas se uniram, são satânicos, eles têm acordo entre eles, envolve muito dinheiro, dinheiro mesmo, dinheiro sujo, para fortalecer essa aliança deles. Envolve esses países todos que você sabe, da América Latina, que você sabe quais são, que eu não vou citar nomes aqui, mas é coisa muito séria, amados. Você acha que isso aí é uma coisa, um movimentinho só aqui no Brasil? Isso é coisa muito grande, é satânica mesmo, amados. Então vigia, mas maior é o que está em nós. Então veja bem, qual o objetivo dessa lei? Vou falar dessa lei específica aí, ó, dessa lei que foi barrada, graças a Deus, no governo anterior, né, quando esse Haddad era ministro da educação. Romanos capítulo 1. Romanos 1. Porque a Bíblia está dizendo, tudo que é de Deus, o objetivo dele é opor-se a tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus. Vamos lá em Romanos 1. Veja o que essa lei faria. Ela ia a favor da palavra? Eu creio que não. Depois que você ler essa mensagem aqui, é impossível que você vai ver, vai continuar ainda acreditando que uma lei daquela lá é uma lei de Deus. Romanos 1,18. Vamos em frente? Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Da onde se manifesta? Da onde desceu esses ventos aí? Tá? Só foi um pequeno exemplo que o Espírito Santo manda lembrar vocês. Então, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Não é Deus que fez aquilo lá, amados. Ele permite, é diferente, tá? Deus é amor e jamais age daquela forma. Ele permite que o inimigo está ali, ó, louquinho, como um leão, louquinho para atacar e devorar. Então, quando ele permite, ele vem mesmo com tudo. O inimigo vem com tudo. Então, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles já foi manifesto, porque Deus já lhes manifestou. Porque até as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, se podem entender claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem então indesculpáveis ou inexcusáveis. Então é indesculpável que ainda não crê em Deus, né, amados? Amém? Porquanto tendo conhecido que há um Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, em suas palavras vazias, né, se desvaneceram. O seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptíveis, e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, ou desejos desenfreados da carne, as concupiscências do seu coração, as imundícias, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentiras, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus então os abandonou às suas paixões infames. Aí vai falar do lesbianismo. Porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aí você quer saber se isso não é homossexualismo? Vá no versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, homem com homem, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E o versículo 28 vai dizer: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda
iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicidas, contenciosos, enganadores, cheios de malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios é loucos, né? Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também concordam, consentem aos que as fazem. Olha aí, amados. Então, amados, todas essas crianças iam ser preparadas, como já alguns países já estão sendo preparados para uma geração que vai consentir, vai achar natural, você vai achar tudo normal, vão cair nesse pecado aqui, ó. Nesse pecado aqui, ó, de consentir, de concordar com tudo isso aí, ó. Você acha que essas emissoras de TV que lançam essas novelas com esse tema, insistindo nesse tema, filmes e tudo mais, você acha que isso provém da onde? Do próprio inferno, amados. Vê quem são os autores dessas novelas, pesquise para saber quem são os autores, que tipo de vida que eles levam. E é isso que nós estamos colocando dentro das nossas casas. É isso aí, amados. Filmes e tudo mais, né? Então tem que vigiar, amados. O negócio é muito mais sério do que se imagina. Então, amados, é importante, preste bem atenção. Os anticristos tentam aprovar leis constantemente que opõem-se a Deus, a palavra de Deus, como o aborto. Estão tentando de todas as maneiras fazer o aborto ficar livre aqui no Brasil. Já conseguiram, pelo menos com o negócio de estupro, né? Já conseguiram, né? Agora, e sendo que já há vários relatos de cristãos que falam, pelo amor de Deus, na época, não deixe votar, não aprovem isso. Eu sou filho de uma mãe que foi estuprada, não conheço meu pai, mas minha mãe é uma bênção da minha vida, não sei quem é, não quero saber, porque foi um violentador. Hoje eu sou o que eu sou graças à minha mãe, que honrou a gravidez e não olhou para o pai, para o homem que fez isso. Amém, igreja? Então, amados, é isso aí, ó. Mas essa lei já existe no Brasil, infelizmente. A mulher quiser abortar provando estupro, ela pode abortar. Mas a lei era muito mais profunda, eles querem avançar um pouco mais, eles querem que a mulher, uma gravidez indesejável, vá lá e aborte naturalmente. Então, amados, é isso aí, ó. Tudo que se opõe a Deus, tirar a vida, é opor-se à palavra de Deus, que proíbe, que é pecado matar, é proibido tirar a vida. Só Ele é o autor da vida, só Ele pode dar, só Ele pode tirar. Amém ou não amém? Então, amados, são coisas que nós temos que entender. A lei, essa lei maligna aí, que é recém-implantada, que eu acabei de falar aí, ela levaria uma geração inteira a crescer consentindo, concordando com tudo isso aí que sabemos que é contrário à palavra de Deus. Está aí. Então o objetivo do inimigo é opor-se, é sentar-se. Não sei se você está entendendo que isso tudo é um plano dele para se assentar no trono de Deus. Amém, igreja? Então a palavra de Deus nos diz que, se a pergunta for feita assim, você acha, pastor, que esse processo é reversível? Há como reverter essa situação que o mundo está caminhando? Eu vou te responder pelo Espírito de Deus: é irreversível. Não tem como essa situação melhorar, só vai piorar daqui para frente. Mas é possível retardá-la, porque a igreja de Jesus está na terra. Amém, igreja? É possível retardar que Sodoma e Gomorra seja inferior o que eles faziam com a geração dos últimos dias, porque a palavra de Deus garante isso aí. Vai em Mateus 16, por favor. Mateus 16 diz assim a palavra de Deus. Mateus 16. É inevitável que aconteçam esses escândalos, que aconteçam essas coisas que vão acontecer. Não tem como evitar mais. Então, se a pergunta é, pastor, tem como evitar isso? Tem como reverter essa situação? É irreversível. Mateus 16 diz assim no versículo 18. Todos encontraram? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, né? Porque nesse momento Jesus vai falar para Pedro: Pedro, tu és pedra, teu nome é Pedro, é uma pequena pedra. Agora, sobre esta pedra, ele põe a mão no peito dele e fala: sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Amém? Aí as pessoas pegam essa passagem e falam que é a igreja, que é sobre a igreja de Pedro. Não, está tudo errado isso aí, amado. Jamais alguém falaria sobre esta pedra, apontando alguém. Se estudar português, você vai entender que se eu pegar essa pedra aqui, ó, ela estando lá, eu vou falar sobre essa pedra. Agora, se eu puxar a pedra para mim, eu vou falar esta pedra. Então Jesus está falando com Pedro. Pedro, você é pedra, seu nome é pedra, uma pequena pedra. Agora, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Amém, Jesus? Então, aí ele vai dizer assim, e as portas, é isso que eu queria chegar, aqui no versículo, no finalzinho do versículo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus por isso. Então, não há como vencer a igreja de Jesus Cristo, amado. Por isso que eu falei há pouco, é inevitável? É inevitável que isso aconteça. Até a própria Bíblia fala em Lucas, agora sim, estamos dentro do contexto aqui, Lucas 17, lá no versículo 1. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, perdoe que eu não tenho nenhum receio de mostrar que eu sou um ser humano, viu? Que cometo falhas, porque só Deus é perfeito, né, amados? Lucas 17, versículo 1 diz assim: e Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, é inevitável que eles venham, mas ai daquele por quem vierem esses escândalos. Amém? Então, não há como reverter. O mundo realmente está caminhando para o seu fim, vai caminhar para a situação que está tudo escrito na Bíblia, mas tem como reverter não, mas tem como retardar isso com as orações da igreja. Amém, igreja? Veja também em nome de Jesus em 1 Timóteo, no capítulo 4, sobre como será essa situação dos últimos tempos. 1 Timóteo, capítulo número 4. Aleluia, Jesus. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. Eu queria chegar nesse ponto aqui, ó. Abandonarão a fé. Alguns abandonarão a fé. Então, no final dos tempos, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha aí, e o versículo 2 vai dizer: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, amados, o diabo vai agir fortemente nas igrejas, e vai pegar muito líder espiritual, vai transformar eles em apostatas, viu? Para quem não sabe, na verdade, líderes que vão ser usados pelo diabo, achando que estão sendo usados por Deus. Porque, amados, eu tinha observando nesses anos todos que eu estou seguindo essa carreira que Deus me deu, espiritual, como essas supostas placas denominacionais, que hoje são quase impérios aqui na terra, como elas agem. Eu durante 6 anos eu cuidei de uma alma, e aqui os mais antigos sabem de quem eu cuidei, da nossa irmã Maria das Dores, que eu até brincava, chamava de Maria das Graças. Falei: vou trocar seu nome, irmã, né? Aquela fanhosinha. 6 anos, para quem não sabe, que não coloca um GPS no pastor, né? De segunda a sexta, eu praticamente estava quase todo dia levando ela para cá e para lá, fazendo exames, consultas, 6 horas da manhã, 5 da manhã, levando ela para lá e para cá. 6 anos eu cuidei daquela vida lá. No velório dela não tinha uma alma viva, não tinha uma igreja sequer no velório dela. Porque as almas, hoje as igrejas grandes estão preocupadas em arrebanhar recursos, não levantar almas, e fazem de tudo para isso, amados, porque a estrutura é tão grande que precisa de recursos. Infelizmente, não é uma acusação, não estou acusando que quem acusa é o diabo, eu estou falando um fato que é real, que eu vivi isso aí. Não tinha uma igreja sequer, não tinha para estar lá no velório dela. Mas eu já fui em velórios em que só faltou abaixar a diretoria inteira lá. Então, amados, é coisa séria. Infelizmente, o Evangelho está sendo levado por caminhos que não são de Deus, e nós temos que vigiar, em nome de Jesus. Eu vou falar pelo Espírito Santo aqui, vou terminar aqui essa manifestação cada hora, a hora está passando, e tudo isso está acontecendo, amado, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Nós estamos vendo a plena ação do inimigo, que está tentando formar uma geração, a qual já foi profetizada há 3.000 anos atrás, pelo profeta Isaías. Eu já li várias vezes, eu vou ler de novo para os irmãos, lá em Isaías capítulo 30, quando o próprio Senhor revela ao profeta Isaías sobre os filhos de Deus, em fazerem alianças com o mundo.
Olha aqui, para quem não sabe, o título dessa mensagem, nova mensagem do capítulo 30 de Isaías, em algumas bíblias que tem título, deixa eu ver aqui, a profecia contra a aliança com o Egito, ou seja, é uma profecia de Deus contra o que os povos de Deus estavam fazendo com o mundo, no caso hoje aqui é com o mundo, naquela época com o Egito. Então o versículo 1 vai dizer: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram um conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, e que descem ao Egito, vão ao mundo, sem perguntarem à minha boca, e se fortificarem com a força do faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Misericórdia, né, amados? Vamos ver o que mais que Deus manda ler aqui. Vai no versículo número 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem mais ouvir a palavra do Senhor, algumas Bíblias vão dizer a lei do Senhor, e que dizem aos videntes, os que têm visões, né, de Deus: não vejais, e aos profetas: não me profetizeis o que é certo, dize-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas, ou seja, ilusões, né? Aí o Senhor vai dizer que eles precisam falar, que eles vão falar assim: desviai-vos do caminho, ou seja, sai perto de mim, apartai-vos do meu caminho, da vereda, fazei que deixe estar o santo de Israel perante nós, ou seja, não queremos saber desse santo de Israel. Então, pelo que assim então diz o Senhor, versículo 12, o santo de Israel: visto então que rejeitais esta palavra, e procurai confiar na opressão e na perversidade, e sobre isso que vos estribais, por isso esta maldade vos será como parede fendida, rachada, já que forma uma barriga desde o alto, o sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Ou seja, um muro começa a rachar, cai do nada, né? Quando ele racha, é uma rachadura de cima e embaixo, basta uma pequena situação ocorrer para ele cair, né? Subitamente. E o versículo 14 vai dizer: e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, nem se achará entre os seus pedacinhos e seus cacos um que sirva para tomar fogo do lar, ou para tirar água da poça. Misericórdia. É isso aí que Deus está revelando ao profeta Isaías sobre a geração dos últimos tempos. Isso aqui, amados, é um perfil da geração dos últimos tempos, que segundo a carta do apóstolo Paulo Timóteo deixa bem claro. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo de número, deixa eu ver onde aqui, pai, capítulo número 3, 2 Timóteo 3, é o perfil de como será a geração. E essa palavra de hoje, Deus falou comigo assim: filho, o primeiro item dessa passagem é o grande mal do amor se esfriar na terra. Tudo vai começar pelo primeiro item. Se você é um homem que está em espírito, uma mulher que está em espírito, preste atenção no primeiro item que Deus vai citar, do grande mal que vai gerar o amor, o esfriamento do amor na terra. Vamos lá. Então aqui vai ser dado agora o perfil de como é a geração dos últimos tempos, tá? E Deus me revelou, antes de me dar a palavra, Ele falou assim: filho, a palavra que eu vou te dar, Ele me mostrou, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Ele mostrou. O primeiro item que eu citar ali é justamente a origem, é a raiz de tudo que vai acontecer em razão do amor se esfriar na terra. Aí você fica atento aí, ó. Versículo 1 vai dizer assim: saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Alguma Bíblia vai dizer o quê? Egoístas. Amém? Está aí a chave de tudo. Então, amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, apegados ao dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Até onde eu vou ler, pai? Me mostra aqui, até o versículo 5. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus, tendo até aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-se destes, diz a palavra. Amém, igreja? Então Deus está dando um conselho: afasta-se destes. Amém? Então Deus está deixando claro como é que vai ser. Olha, amados, Jesus mesmo disse que nos últimos tempos, aí agora sim que eu vou pedir que você vá em Mateus 11, aonde Deus revela ali, pela própria boca do Senhor Jesus, o próprio Deus revela na terra, quando se fez Deus entre nós.
lá no capítulo 11, versículo 23, a parte B, ele revela como será os últimos tempos. 11, 23 de Mateus, somente a parte B, e vamos também ler o versículo 24. Todos encontraram? Então ele vai dizer assim, ó: se em Sodoma tivessem sido feitos os sinais, ou seja, os prodígios que hoje se operam, ou seja, as maravilhas que Deus tem feito, teria aquela cidade permanecido até hoje. Olha aí, olha só, hein? Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, ou seja, para essa geração atual. Amém, igreja? Então olha a revelação de Deus, é coisa muito séria. A geração dos últimos tempos será pior do que Sodoma, amados. Misericórdia, é coisa muito séria, amados. E é o que o inimigo quer fazer, implantando essas leis malignas aí, colocando nos governos dos países que são cristãos. Aliás, o Brasil, para quem não sabe, a maioria é cristã, mas são como gados, né? Que infelizmente é um cristianismo hipócrita. São como gados, caminham mais levados, né? Aonde é tocado o sino, onde o boiadeiro toca, porque na verdade é isso que estão sendo feito. O cristão atual do século 21, ele é socialmente cristão, ele está cristão, mas infelizmente são poucos que são cristãos, infelizmente. Basta uma coisinha acontecer, cadê a palavra na sua vida? Cadê as coisas acontecendo? Some tudo, né, amados? Então é muito importante nós entendermos, amados, como será o perfil dessa geração. Deus me revelou, amados, que essa geração vai ser formada por esse primeiro item que foi citado em 1 e 2 Timóteo aí, ó, o egoísmo, amado. O egoísmo vai ser a base do amor se esfriar na terra. E o conceito de egoísmo é esse aqui, eu trouxe o conceito de egoísmo. Egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar somente para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si mesmo, a si próprio. É um orgulho, é uma presunção. E aí o Senhor falou: filho, você sabe quais são os sintomas do egoísmo na igreja? Eu falei: não, Senhor, então eu vou te mostrar. Aí ele começou a relatar para mim: buscar os seus próprios interesses, ou seja, ir para a igreja para buscar os seus próprios interesses, já é um sintoma de que o conceito do egoísmo se assentou no coração daquela pessoa. Quando a pessoa só vai para a igreja para buscar interesses, fazer campanhas, então esse é um sintoma de que o egoísmo está se assentando no coração dessa pessoa. Buscar a Deus, entre aspas, somente pelos seus interesses e não pelos interesses de Deus, que é as almas. Amém, igreja? Que o único interesse de Deus em formar a igreja é que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento dele. Graça para podermos estar cheios do seu Espírito e no conhecimento para aplicar a graça dele. Amém? E aí outro sintoma: deixar ou nunca ter sido dizimista, achando que a igreja se vira sozinha, ou tentando se justificar pelo seu próprio endividamento. Ou seja, tanto aqui, ó, esse é um sintoma de egoísmo. A pessoa se assenta numa cadeira na igreja, quer entrar na igreja, vê a cadeira limpinha, tudo limpinho, mas chama o pastor para isso, para aquilo, mas esquece que tudo isso vem da onde? Vem da fé daqueles que sabem que são responsáveis por isso. Amém ou amém? Então, amados, deixando de fazer isso, a pessoa está egoísta, ela está só pensando em si mesmo, no seu próprio sentimento. Então, amados, Deus falou claramente ao meu coração: trocar de igreja, por exemplo, tentando encontrar uma que lhe satisfaz, isso é egoísmo. Tem muitas pessoas, não são poucas não, amados, que começam a ir para a igreja, naquele primeiro amor, Deus começa a trabalhar. Aí a pessoa está aí, olha o pastor pode falar a pregação mais dura que foi falar: ai, como eu amo estar nessa igreja, como eu amo. Aí vai se acostumando, começa a olhar para a vida do homem, começa a perceber, reparar a força do vento, começa a acontecer. O que acontece? Começa a vir as murmurações, os questionamentos. Só que lá no começo, no seu primeiro amor daquela pessoa, ela atraiu, com o brilho que estava nela, outras pessoas, familiares, amigos, amém ou amém? Colegas de trabalho, aquilo foi atraído, e a pessoa não percebeu isso, até percebeu. Aí acontece, passa um tempo, isso é egoísmo. A pessoa está no meio de uma situação em que Deus está trabalhando, na família, no ambiente que trabalha, enfim. Aí a pessoa faz o quê? Uma coisinha acontece, vou sair da igreja, não quero mais saber dessa igreja, a igreja só tem isso, só tem aquilo, começa a ver todos os defeitos da igreja e dos homens que estão na frente da igreja. O que acontece?
A família fica tudo assim, e agora? Para onde eu vou? Desse jeito. Os amigos que estavam indo junto, e agora? E começa então, o que acontece? Isso chama-se egoísmo. É egoísmo. A pessoa não está preocupada com as almas. Ela fica procurando aonde melhor lhe satisfaz. Ah, não gostei, eu não gostei, eu não estou satisfeito. Egoísmo. Puro egoísmo. Né? Então nós temos que entender, amados, que nós podemos sim ajudar em muito o reino de Deus. Mas se o diabo te usar, e você pode passar a ser matador de alma, profissional do diabo. Amados. Porque um cristão que frequenta a igreja matando alma é um matador profissional do diabo. Misericórdia, né, amados? Só o sangue de Jesus. Mas, amados, vamos em frente. Nós estamos num culto de libertação, né, amados? Então, amados, isso tudo começa pelo egoísmo. Aí vem nascendo outros sentimentos. E o final disso é um só: apostasia, abandono da fé, rebelião. Porque eu conheço casos, mas muitos casos, que pessoa se rebelou contra a igreja, não, contra o pastor, contra um irmão que fez. E você acha que você está se rebelando contra quem? Contra Deus, amados. Porque eu não estou aqui trabalhando para mim, amados, estou trabalhando para o meu Senhor. Hoje já se passaram 20 anos do meu chamado praticamente. Hoje no meu currículo não tem mais peso nenhum. Mas eu não precisava estar aqui, amados. Nunca precisei. Eu tinha um currículo muito forte. Até hoje eu tenho chamado no meu meio aí, os mais antigos, de os dinossauros do meu ramo. São as pessoas importantes no ramo. Mas Deus quis me tirar e me colocar aqui. Se fosse há 10 anos atrás, eu estaria ainda com o meu currículo ativo, como eu já fui chamado muito tempo atrás. E estou aqui porque Deus me colocou. E quando alguém se levanta contra um homem que Deus ungiu, está se levantando contra o próprio Deus, amados. Mesmo que esse homem esteja errado, se estiver errado, ore por ele, porque ele é um ungido de Deus. A Bíblia diz que ele cai, mas a mão dele é quem levanta ele. Amém, Deus? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Aonde está o amor ágape da igreja, o amor sem interesse? Então, no nome de Jesus, nós estamos falando isso aqui, amados, porque o egoísmo é o primeiro sintoma de uma rebelião, de uma rebeldia, de uma apostasia, que é o abandono da fé. E daí para o inimigo trabalhar, e ele cumprir na vida daquela pessoa a apostasia final, porque ele vai cumprir isso em etapas, né? Vai chegar uma hora que ele vai conseguir ter o êxito. Se aquela lei fosse aprovada, se aquele maldito congresso tivesse aprovado, graças a Deus que foi uma bênção que Deus levantou os evangélicos com a bancada cristã católica e barraram aquela lei, já estaria sendo preparada há vários anos uma geração futura que acharia tudo normal. Mas o inimigo não parou de trabalhar. Ele vai lançar isso lá na tua casa, nas televisões, nas mídias, vai lançar isso. Então vamos levantar nosso clamor a Deus para que, em nome de Jesus, cada dia mais o Espírito Santo brilhe sobre o Brasil e essas trevas sejam apagadas, em nome do Senhor Jesus. Então vai estar na mão do povo de Deus, amados. Agora, como evitar que isso aconteça? Como evitar que a apostasia chegue? Como evitar que esses sentimentos venham aos nossos corações? Qual é o antídoto disso? Deus mandou dizer para a igreja. O primeiro deles está em Salmo 37. Vamos lá juntos? Primeiro antídoto estará em Salmo 37. Se você tem interesse de manter-se longe disso, desse mal, então vamos lá para o medicamento de Deus, para te evitar você não ser contaminado com esse mal dos últimos tempos. 37 vai dizer assim lá, no versículo 4. No versículo 3, confia no Senhor, faze o bem, habita na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, ou seja, agrada-te também no Senhor, e Ele então considerará o desejo do teu coração. E o versículo 5 que finaliza: entrega a tua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele o mais fará. Diga glórias a Deus. Então o primeiro passo, o primeiro antídoto é realmente você entregar a tua vida para Deus, entregar a tua casa, entregar a tua família e buscá-los de toda uma força toda que você tem no teu espírito e na tua alma. Amém, amém? O segundo passo, não deixar de congregar, como está lá em Hebreus 10, misericórdia, Jesus Cristo. Onde é que esse povo vai aprender isso? Mas tem gente que deixa de congregar só para dízimo. Tem que dizer lá, vou numa igreja que não fala isso. Misericórdia. Eu tenho, e às vezes eu falo, Senhor, por que fulano se cansou, afastou-se da igreja? Eu ligo e falo, está tudo bem, o que acontece? Aí o Senhor fala do meu coração, porque não quer devolver o dízimo. Eu falei, meu Deus, mas chega esse ponto, eu posso falar para a pessoa não se importar com isso e vir normal? O Senhor falou, não fale isso, porque minha mão pesará na hora certa. Eu vou prover situações para que isso não aconteça. Eu vou prover.
vou usar meios para que essa pessoa seja alertada. Mas se ela não escutar a minha voz, quem eu mando falar com eles, minha mão pesará na hora certa. Eu falei, e é horrível cair nas mãos do Deus vivo e amado. Então, o segundo passo para não deixar ser contaminado por esse sentimento maligno é não deixar de congregar. Por que Deus pede para você não deixar de congregar? Porque congregando você ouve, como você está ouvindo a palavra. Está ouvindo a palavra? A fé vai estar ali, ó. Porque Deus está enviando discernimento, compreensão, entendimento da palavra. Aí você vai ganhando a fé, a convicção e a certeza que Deus está falando. Amém ou não amém? Hebreus 10, 25 diz claramente aqui, ó: não deixando a nossa congregação, não deixe de congregar como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando observais, quando vedes que está se aproximando aquele dia. Meu Deus, os sinais estão tão fortes na terra e as pessoas não estão vendo que os dias estão chegando, amado. Misericórdia. Primeiro passo, entregar a sua vida, seu caminho ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará. Segundo passo, não deixar de congregar, porque você congregando você vai ouvir a palavra, e a palavra diz em Romanos 10, 17, a fé que nos salva só vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Amém? Terceiro e último remédio para realmente você ficar firme é guardar a fé, como fez o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo número 7. Ele vai dizer assim para o seu apóstolo Timóteo, para Timóteo, para o seu seguidor. 2 Timóteo 4, vamos junto aí? Versículos 7 e 8. Ele fala assim: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Então o terceiro passo é guardar a fé, como fez o apóstolo Paulo. Porque o Paulo vai dizer assim, desde agora então a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Diga glórias a Deus. O resumo dessa mensagem, amados, que é o tema desta noite, é: afasta-te de toda aparência do mal. Olha o tema como é forte: afasta-te de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Daqui a pouco eu peço vocês colocar em pé. Já era para pedir, mas só que são vários versículos que eu vou ler, então vamos meditar nessa leitura final. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6 diz assim: não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 9: porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para a aquisição da salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Versículo 16 ao 24: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Mesmo uma mensagem dessa, alegre-se, igreja. Deus está preocupado em te manter firme. Amém, igreja? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem e abstende-vos, ou seja, afastai-vos de toda aparência do mal. É o título dessa noite: afasta-te de toda aparência do mal. Versículo número 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço que você se coloque em pé, irmãos, e leia comigo o versículo 24. Diga para o teu irmão do lado: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Amém? Fiel aquele que nos chamou, amados, e aí ele também com certeza fará. Ele vai garantir a nossa salvação, mas se mantenha nos caminhos do Senhor. Amém? Coloque tua mão no coração. Senhor Deus e Pai, eu coloco minha mão no coração, porque aqui represento o centro, a minha alma, e represento os meus sentimentos. E aqui está o trono verdadeiro, onde o Senhor se assenta nesse templo, para a tua exclusiva glória, Senhor. Em nome de Jesus, eu vou fazer a oração com meus irmãos para encerrar esse culto, esta mensagem. Mas se o Senhor não testificar no coração deles, Pai, foi tudo em vão. Por isso que eu te peço, em nome de Jesus, testifica no coração de meus irmãos esta mensagem, para que possamos, ao sair daqui, Senhor,
realmente estarmos convictos de que o Senhor falou ao nosso coração e possamos praticar tudo para te agradar e mantermos a fé, guardando até o dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então diga a você que está com a mão no coração, diga: Senhor Deus, eu recebo esta palavra de bom grado, porque sei que ela é para a minha salvação, em nome de Jesus. Diga amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus, que é Pai, Filho e amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, né? No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Vamos orar para essas pessoas. Coloque-se em pé, vocês que vão iniciar a campanha. Os demais não ficam procurando quem é que pegou a folha, e sim orem por eles, por favor. Olha, vire as suas mãos aqui para o altar e vamos interceder com essa oração aqui. Você que pegou a folha, comece a falar com Deus o motivo que você pegou a folha da campanha da libertação. Se é que você aqui está intercedendo, confia que Deus ainda está agindo nessa campanha. Você crê? Amém. Então interceda em nome de Jesus por teus irmãos. Senhor Deus e Pai, aí estão seus filhos que estão iniciando a campanha da libertação, pegando uma folha pela fé, Senhor. Vão preencher esta folha e vão estar vindo 7 semanas ouvir a Tua palavra. Que a Tua glória seja manifestada sobre eles, honrando a fé deles, porque o Senhor é Deus que honra a fé dos Teus filhos. Porque se tem uma coisa que agrada o Senhor é a fé, Senhor. E a fé é o Senhor que coloca nos corações deles. Pai, é para a Tua glória que eu estendo minhas mãos para eles e concordarei com as vitórias que o Senhor considerar a eles nesta oração que eles farão em nome de Jesus. Amém. Você que está orando, pedindo a causa sua para Deus, você que pegou a campanha, diga: Senhor Deus, eu acabei de expor os motivos da minha campanha. Estou em oração agora, publicamente declarando a minha fé, e eu tenho convicção de que vou recebê-la pela fé, no nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus e honrará a minha fé. O que eu faço agora é publicamente declarar que estarei dando testemunho nesta igreja, falando da sua glória sobre esta campanha, porque eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Você fez essa oração? Amém? Eu concordo com a sua oração, com a sua vitória. Está ligado na terra, está ligado com Deus em nome de Jesus. Podemos assentar, traga-a preenchida e venha mais 6 semanas. Não quebre a sua corrente de oração e espere no Senhor. Deus te honrará em nome de Jesus. Agora os que estão do 2º ao 7º dia se coloquem em pé, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, tem bastante pessoas que pegaram a campanha e agora vão estar, a igreja e os demais, intercedendo por eles. Estenda as mãos para todos os seus irmãos que estão em campanha, e os seus irmãos que estão em campanha façam a seguinte oração, dizendo publicamente: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez em Tua presença, apresentando a minha campanha, não ao Senhor, mas sim no mundo espiritual, para declarar que a minha fé, ela é inabalável, porque a minha fé está no Senhor, em nome de Jesus. E eu sei que aquilo que eu declarei lá no primeiro dia, eu serei honrado e receberei a minha vitória no nome de Jesus Cristo. O que eu faço aqui é declarar que eu estou na Tua presença e confio no Senhor e Te glorificarei através do testemunho, porque eu já tomei posse da minha vitória em nome de Jesus. Diga amém? Que a oração de vitória é essa, amém? Eu concordo com a sua vitória, com as suas bênçãos, e darei junto com você agora louvores a Deus quando você testemunhar, porque eu também concordo com a sua vitória em nome de Jesus. Que seja feita a vontade de Deus e que Deus seja glorificado através de cada campanha em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, podemos assentar. Os que terminaram, por favor, depositem depois no vaso de oração, agora mesmo, fiquem à vontade. Os da internet não têm a possibilidade de estar aqui conosco, entre em contato com a gente, que a gente pode orientar como faz com o término da campanha. Mas provavelmente devo ter falado já, quando você me manda a mensagem, eu já respondo como é que faz quando termina a campanha.